pessoal, meu nome é Eliane Prado, criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato, e hoje nós vamos aprender mais um barrado em pano de prato de crochê, ok? Vou trazer aqui o modelinho que nós vamos executar hoje. O modelo é este. Ficamos aí no total de 7 motivos. Ele ficou uma graça. Deixa eu clarear mais um pouquinho aqui para vocês conseguirem visualizar. Este é o final. Este aqui é o início. Nós trabalhamos aí um total de 2, 4, 6, 8, 9 carreiras, tá? E o múltiplo, antes de passar o múltiplo, vou passar o material que eu costumo usar, que é uma agulha 1,25 milímetros. Tesoura para cortar o fio. E a linha que eu trago é esta aqui, que ela indica também a numeração 1,25 e o tex dela é de 151, tá? Ela é 100% algodão. E nosso barrado aqui, ele é múltiplo de 11 caseados, lembrando que eu faço 2 correntinhas e o ponto alto. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contei 11 pontos, começo a contar mais 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E assim por diante, vou contando de 11 em 11 caseados. E no final aqui, eu tenho que ter esses 4 pontos caseados, né? Os 4 caseados aqui, sobrando para poder finalizar igual, para ficar igual ao começo, ok? Então, múltiplos de 11 e no finalzinho eu tenho que ter 4 caseados sobrando, ok? Então, pessoal, eu vou organizar a mesa aqui para a gente dar início à nossa aulinha de hoje, ok? Iniciando o nosso trabalho aqui, vamos fazer 3 correntes. E vamos distribuir aqui um total de 13 pontos alto. Aqui eu fiz 3 já. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos alto. Distribuímos aqui. Agora, fizemos aqui as 6 correntinhas. Vamos pular 1, 2, 3 e aqui no quarto caseado de base, vamos fazer um leque. Um ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, pula 1, 2, 3 e nesse ponto de base aqui já vamos começar a repetir os 13 pontos alto, que eu já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, a repetição será esta, ok? Vamos fazer 13 pontos alto. Aqui 6 correntes, pula 3 caseados de base, faz o leque, separada de 2 correntinhas, e aqui eu repito novamente. Então, eu vou fazendo assim até o final, ok? E eu já volto. Vamos para a segunda carreira.
Vamos subir aqui 3 correntinhas e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo ponto alto de base. Desta maneira, vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto, vamos ficar aqui com 12 pontos altos. Assim. Agora aqui nós vamos fazer apenas 5 correntinhas, 3, 4, 5. Aqui dentro nós vamos fazer um ponto alto, uma corrente, 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 um ponto alto e uma corrente e um ponto alto só para terminar. Nós temos que ter, deixa eu ver, 6. Então aqui a gente faz mais uma correntinha e um ponto alto aqui. Ficamos com 6 pontos altos separados de uma correntinha. Aqui eu repito as 5 correntes e aqui eu pulo o primeiro ponto alto de base e venho para o segundo. E aqui eu vou repetir o que nós acabamos de fazer, né? Apenas como aqui é um motivo inteiro, nós vamos deixar o primeiro e o último sem fazer. Aqui eu vou terminar com vocês. Aqui eu vou fazer o penúltimo ponto. E aqui eu vou repetir 3, 4, 5 correntes. E aqui eu vou começar a fazer os pontos altos separados de uma correntinha. Então, pessoal, aqui vocês vão fazendo o de vocês. Lembrando que, como aqui são os motivos, né? No meio do pano, nós vamos deixar o primeiro e o último sem fazer, e aqui no cantinho apenas o último, tá? E lá no final também, vocês vão deixar o primeiro sem fazer e vão fazer o restante dos 12 pontos altos. E eu já volto. Vamos para a terceira carreira. Vamos fazer 3 correntinhas aqui e vamos começar a fazer um ponto alto sobre o ponto de base aqui, ó. Vamos preenchendo os pontos de base, deixando o último sem fazer. Aqui eu fiquei sem fazer o último. Vou fazer aqui as 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer uma laçada e aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui de base, eu vou fazer outro ponto, uma correntinha de separação. Vou praticamente fazer a repetição dos 6 pontos alto, separado, cada um de uma correntinha. Desse jeito aqui que eu estou demonstrando. Repito aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Não vou fazer no primeiro, venho aqui no segundo ponto de base. E vou preencher até o penúltimo ponto de base. Desta maneira. Vou preenchendo. Aqui é meu penúltimo ponto. Terminei e começo a fazer a repetição de 5 correntes. E aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, separado
de uma correntinha, ok? Então, vocês vão fazendo o de vocês desta forma até o final, lembrando aqui no final que eu vou fazer, né? Deixar o primeiro ponto sem fazer e vou completar o restante dos pontos alto. Vamos para a quarta carreira. Aqui eu já fiz as minhas três correntinhas. Vou preencher aqui de pontos alto até o penúltimo ponto lá na frente. Cheguei aqui no penúltimo ponto, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, neste ponto de base aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. 1 e 2. Aqui eu vou fazer uma correntinha e aqui neste ponto vou fazer também 2 pontos altos aqui no mesmo lugar, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, correntinha, 2 pontos altos, correntinha e aqui 2 pontos alto. Desta forma. Aqui eu faço uma, duas, três, 4 correntes, pulo aqui o primeiro ponto de base e venho aqui para o próximo. E aqui eu já vou começar a fazer a repetição do meu motivo. Como eu fiquei com o primeiro ponto do início sem fazer, o final aqui também vai ser a mesma coisa, tá? Deixei aqui o último sem fazer. Então, vocês vão fazendo este procedimento por toda a extensão do pano que eu já volto. Tá? Lembrando que o final, vocês deixam o primeiro sem fazer e preencham o restante dos pontos altos, tá? Façam isso por toda a extensão do trabalho. Pessoal, vamos então para a quinta carreira. Aqui eu já fiz a minha vira com as 3 correntinhas e já fiz ponto alto sobre ponto alto. Aqui deram um total de 9 pontos alto, ok? Agora nós vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui no primeiro pontinho, eu vou fazer um ponto alto e no mesmo ponto, outro ponto alto. Aqui eu fiz um aumento e aqui eu faço um ponto alto sozinho. Uma corrente e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aumento aqui no primeiro ponto de base e um ponto alto sozinho, uma correntinha. Aqui novamente, eu faço um aumento, né, com os 2 pontos altos no mesmo ponto de base, um ponto sozinho, uma correntinha. E aqui, novamente, ó, 2 pontos altos no mesmo lugar, um ponto alto sozinho, correntinha. Aqui, 2 pontos altos no mesmo lugar, um sozinho, correntinha. Aqui eu vou fazer o meu último aumento, que são 2 pontos altos. Neste outro ponto de base, eu faço um ponto alto sozinho e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto de base e vou vir aqui para o segundo. Aqui nós vamos ficar com um total de 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Aqui eu faço 1, 2, 3, 4 correntes
E aqui eu recomeço a fazer aqueles aumentos, né? Igual eu acabei de explicar. Então, pessoal, vou fazendo de vocês assim até o finalzinho, que daqui a pouco eu já volto para a gente continuar, ok? Pessoal, aqui eu já dei início à carreira de número 6, tá? Aqui eu fiz a vira com 3 correntinhas, depois eu fiz mais 6 pontos alto, totalizando aqui 7 pontos alto. E aqui nós vamos deixar 2 pontos de base sem fazer, tá? Nós vamos aqui começar com 4 correntes, laçada. Aqui, ó, no primeiro ponto de base, eu faço um ponto alto, dessa maneira que ficou o meu cantinho. Neste ponto do meio aqui, né, que seria o segundo ponto alto, aqui eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, assim. E aqui eu completo com mais um. Desta maneira. Faço uma correntinha e aqui eu repito os pontos que nós acabamos de fazer, ó. O primeiro fica sozinho, o ponto central aqui eu faço 2 pontos altos. E o último aqui eu faço sozinho. Uma correntinha para separar. Aqui a mesma coisa. Ponto central eu faço 2 pontos alto no mesmo lugar e um ponto aqui sozinho. Correntinha, faço um ponto alto, no ponto central faço 2 pontos alto, aqui um ponto sozinho. Correntinha e vou fazendo este processo em todas essas bases aqui do nosso motivo. Ó, um ponto alto, num ponto central 2 pontos alto e aqui um ponto sozinho. Faço 1, 2, 3 correntinhas e venho aqui e faço 3 pontos alto. Ok, pessoal? 3 correntinhas e aqui eu repito o que acabamos de fazer, né? Um ponto alto, no ponto central 2 pontos altos e aqui um ponto alto apenas. Então, se atentar aqui, que aqui nós começamos, né? Com 1, 2, 3, 4 correntinhas, só no início aqui que vai ser 4, as demais aqui, né? Nós vamos fazer 3. E o restante vocês façam do jeito que eu acabei de explicar. Vamos começar a carreira de número 7. Aqui eu já fiz, né, as 3 correntinhas e mais 4 pontos altos, totalizando 5 pontos altos. Deixei 2 aqui sem fazer, tá? Já fiz aqui a minha vira pra gente adiantar aqui o trabalho. Aqui eu faço 2 correntinhas e neste ponto de base aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Aqui eu não vou ter aumento, apenas vou repetir os 4 pontos altos separados de uma correntinha. E aqui também, ó, para todos aqui eu vou fazer o mesmo processo. Só vou repetir os pontos de base, né? E uma correntinha de separação e faço aqui um ponto alto para cada ponto de base. Desta maneira, assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Desta maneira. Mais uma correntinha de separação e repito aqui meus 4 pontos
alto. Correntinha de separação e repito aqui os 4 pontos alto. Correntinha de separação, repito aqui os 4 pontos alto. Assim ficou o trabalho, tá? Faço aqui 2 correntinhas, 1, 2. Aqui no meio, aqui eu faço um ponto alto. 2 correntes. E aqui eu começo a repetir o que acabamos de fazer, né? Os 4 pontos alto, um para cada ponto de base. Separado de uma correntinha. E assim nós vamos fazer até o final do trabalho, lembrando que lá no finalzinho eu vou deixar, né, 2 pontos sem fazer, depois eu vou completar com mais 5 pontos alto. Vamos começar a 8ª carreira. Aqui eu já fiz minhas 3 correntinhas e mais 2 pontos alto. Deixei 2 aqui de base sem fazer, tá? Aí vocês façam de vocês o cantinho. A partir daqui, nós vamos fazer uma correntinha apenas. Vamos vir aqui, ó, para este ponto de base e fazer um ponto alto. Nestes 2 pontos do meio aqui, ó, nós vamos fazer um meio ponto e volta aqui no terceiro ponto e faz um meio ponto. Ficamos com 3 argolinhas, fecha tudo junto. E aqui eu faço o último ponto alto. Meu canto ficou assim. Faço uma correntinha. E aqui, novamente, eu repito. Um meio ponto alto, outro meio ponto alto, fecho tudo junto. E venho pra cá e faço mais um ponto na base aqui que sobrou. Aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Vamos fazer 4. Venho aqui, ó. Esses 2 são os pontos centrais. Eu venho aqui, faço um ponto alto, faço 3 correntinhas e outro ponto alto, desta forma. Faço 1, 2, 3, 4 correntes. Venho aqui, ó, para fechar o motivo, né? Faço um ponto alto normal. Os 2 centrais eu vou fazer um meio ponto, outro meio ponto. Fecho tudo junto e aqui eu faço o último ponto aqui dessa parte do motivo. Uma corrente, aqui eu faço a mesma coisa, fecho um ponto alto, aqui os pontos centrais, meio ponto alto para cada ponto de base. E aqui eu fecho o meu último ponto alto. Assim. Faço uma correntinha apenas. Faço aqui mais um ponto alto aqui, uma correntinha, e aqui eu começo a repetição do que acabamos de fazer, né? Faz um ponto alto, um meio ponto alto, outro meio ponto alto, e aqui eu fecho um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, aqui eu vou fazer 2 meio ponto alto, 3 argolinhas, fecha tudo junto, e aqui outro ponto alto, faço 1, 2, 3, 4, venho aqui, ó, no centro do meu motivo, faço um ponto alto, 3 correntinhas, e fecho aqui o leque, faço 1, 2, 3, 4 correntes, venho aqui
E repito, com ponto alto, nos pontos centrais eu faço um meio ponto alto para cada ponto de base, fecho tudo junto, um ponto alto. Correntinha, a mesma coisa, um ponto alto, meio ponto alto, fecho tudo junto, e aqui um ponto alto, faço uma corrente, e aqui eu faço um ponto alto, e aqui eu vou dar sequência para terminarmos aqui o nosso barrado, tá, pessoal? Então, ele vai ficando assim, dessa maneira. Aí, vocês façam de vocês assim como eu acabei de explicar, que eu já volto. Vamos, então, para a carreira de número 9. Aqui eu já fiz as minhas 3 correntinhas. Neste segundo ponto alto aqui, eu vou fazer um meio ponto. E aqui no próximo, vou fazer um meio ponto alto também. Fiquei com 3 pontinhos, fecho tudo junto. Vou fazer 4 correntes e aqui na base eu vou fechar com um picô. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu vou fazer um meio ponto alto, aqui outro meio ponto alto e aqui um meio ponto alto. Fecho tudo junto, faço 4 correntes e faço um picô aqui. Meu cantinho ficou assim. Dou a laçada e venho pra cá, ó, e faço novamente, ó, meio ponto alto e meio ponto alto. Fecho tudo junto, faço 4 correntinhas e faço meu picô aqui. Então, pessoal, meu cantinho ficou desta maneira, tá? E aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aqui, ó, do lado de fora, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou fazer um aqui na base. E vou fazer mais 2 aqui dentro. Desta maneira, vou fazer 4 correntes e vou fazer aqui um picô. O trabalho está ficando assim. Depois que eu fiz o picô aqui, eu vou repetir. Vou fazer 2 pontos altos aqui dentro, um aqui na base, 2 aqui na alça, 2 pontos altos nesta alça. Vou tirar esse nozinho aqui. Aqui eu fiz, né, o meu pontinho leque. Aqui eu faço 2 correntes e aqui eu começo a fazer tudo meio ponto alto. Fecho tudo junto, faço aqui 4 correntes e um picô. Venho aqui para o próximo e repito, ó. 3 pontos altos, fecho tudo junto, e aqui eu faço 4 correntinhas para formar o meu picô. Uma corrente, faço um ponto alto, mais uma corrente e venho para o próximo ponto aqui, ó. E repito o picô. E a partir daqui, nós vamos repetir este processo aqui, ok?
nós vamos fazer aqui, ó, este pontinho, vamos fazer estes pontos aqui, separado de duas correntes, o leque, né? E aqui nós vamos fechar da mesma forma que iniciamos. Se você achar que tá ficando repuxado, você pode colocar uma correntinha aqui, ó, entre esses dois pontos, né? Você pode estar colocando. O meu aqui eu não vou colocar porque ele vai ficar bem assentadinho, ok? Então, faça de vocês, chegando ali no finalzinho, eu volto. Bom, pessoal, encerrando aqui o nosso trabalho que eu fiz, né, todo o processo que eu expliquei para vocês. E aqui nos 3 últimos pontos altos, nós vamos fazer 3 meios pontos, né? Ó, aqui eu já fiz 2 e vou fazer aqui no meu terceiro. Fiz os 3 meios ponto alto, fiquei com 4 argolinhas, fecho tudo junto, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Fecho lá, ó, naquelas 4 argolinhas da base, né, que se formaram, faço um picô. Aqui eu prendo com um ponto baixíssimo aqui, ó, bem do ladinho do ponto, para ele não ficar empinado. Faço uma correntinha e já posso cortar o meu fio, porque aqui eu já terminei o nosso trabalho. Aqui depois eu arremato o fio. Então, pessoal, deixa eu só dobrar aqui em cima dele mesmo para poder vocês visualizarem. Então, aqui nós terminamos o nosso barradinho em crochê. Aqui eu posso passar um ferro para ele ficar mais assentadinho. Aqui eu vou dar uma puxadinha. Então, nosso trabalho ficou desta maneira. Aqui o início e aqui o final, desta maneira. Ficamos aqui com 2, 4, 6, 7 motivos, ok? Então, aqui nós terminamos o nosso barradinho em crochê. Espero muito que vocês tenham gostado e aproveitado a aula. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar aquele joinha, sim, para fortalecer o canal Eli Crochê Artesanato. Compartilhe os vídeos e ativem, né, o sininho lá para vocês receberem a notificação de vídeo. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham quanto a qualquer barrado aí que eu tenho trazido no canal, vocês escrevam lá nos comentários, né? Para eu poder estar respondendo para vocês, para tirar a dúvida de vocês, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!